que dá segunda chance, realiza o extraordinário na tua vida, Bem-vindos ao Vivendo o Extraordinário dessa semana. A gente já vai para o nosso capítulo de número 21, terminando a série então dos 21 capítulos de João, para você que sentiu um chamado especial em viver uma vida de servo, né? Algo que te aproxima um pouco mais do caminho do Senhor, né? E continuem acompanhando a gente, porque tem muita coisa legal para esse ano, né? A nossa próxima série vai ser sobre os dons do Espírito Santo. Então, esse canal tem mesmo a intenção de formar pessoas, né? E que Deus plante essa semente no coração de cada um e que essa semente gere frutos, né, de vida eterna. Então, podem seguir a gente, Facebook, Instagram ou no YouTube, né? Tem tudo lá, tá bom? E hoje, então, a gente vai para o nosso capítulo de número 21, né? Aonde a gente vê entre o versículo 15 e 18 que Pedro recebe um chamado imenso. Pedro é chamado a ser Papa, o primeiro da igreja, aquele que constituiria a igreja de Cristo Jesus e que as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Pedro é chamado a apacentar as ovelhas de Cristo, Pedro é chamado a mostrar o caminho. Pedro é o pastor, o novo pastor da igreja, né? Depois de Jesus. E o que acontece com Pedro em seguida? Vamos ver? Peguem a sua palavra, João 21, 19b até o 23. O que é 19b? O versículo 19 tem 2 parágrafos, o primeiro é o A, o segundo é o B. E depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria, mas Jesus não lhe disse não morrerá, mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então tem 2 figuras aí, né? O discípulo que Jesus amava, João, e Pedro, que recebe esse chamado do próprio Jesus, um chamado imenso, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus irmãos, cuida do meu rebanho. E João, que é muitas vezes citado como discípulo que Jesus amava. E isso é algo muito profundo, né? Mas o que é mais estranho em tudo isso é que Pedro é escolhido a ser servo de Cristo e recebe o chamado de ser o novo Papa, primeiro Papa, mas ele está preocupado com o chamado de João. Em seguida, ele fala, mas e esse aí, o que vai ser dele? E Jesus responde, o que te importa? E quantas vezes a gente não é assim, não é? Ah, mas a Maria começou a ir agora no grupo de oração, começou a frequentar agora a igreja, já trocou de carro, já comprou uma casa nova, o jardim dela tá todo bem cuidado, só anda no luxo. E eu aqui, anos e anos na igreja e nessa miséria. Mas fulana já se curou da depressão, faz 3 meses que ela tá vindo. E eu faz 2 anos que faço terapia, vou no psiquiatra. Nada. Continuo lutando. E o casamento? Gente, vocês viram quem casou? Fulana casou tão bem. Nossa, o cara é tudo de bom, maravilhoso. E eu aqui, anos e anos pedindo pro Senhor mandar meu José e nada. Quantas vezes a gente está preocupado com o chamado de João e esquece do nosso chamado? E hoje ainda tem as redes sociais, né? Facebook, Instagram, tudo aí mostrando aquilo que as pessoas estão vivendo. E aí sabe qual que é o problema? Da gente achar que o nosso chamado é um chamado medíocre.
O problema é a gente achar que o nosso chamado, aquilo que Deus chamou para que a gente fizesse, é um chamado medíocre. Porque João era o discípulo que Jesus amava, mas eu sou Pedro. E o que vai ser de mim? E Jesus hoje nos responde: o que te importa? O que te importa se eu quiser dar ainda mais bens para aquela Maria, para aquele José? E se eu quiser dar mais ainda, o que te importa? Segue-me tu, se mantenha obediente naquilo que você foi chamado para fazer e para de cuidar da grama dos outros. Para de olhar para aquilo que o outro tem. Ainda mais nesse tempo aonde a gente vê tanta beleza na internet, na vida dos outros. E a gente começa a acreditar que a nossa vida é medíocre. Medíocre é aquele que não obedece o chamado de Deus para a sua vida. Agora, aquele que obedece vai viver coisas extraordinárias. Isso eu posso te garantir. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos por aí, eu frequentava muito a casa de uma amiga, né? Ela tem o pai, a mãe, os irmãos, e era aquela família sempre animada, sempre alegre, né? E um dia eu fui pra casa dela, né? E achei que ela tava lá, ela não estava, só estava a mãe dela sentou, foi tomar um café comigo e começou a conversar comigo. E me contou que ela vivia um casamento falido, já há mais ou menos 6, 7 anos, que ela deitava na mesma cama que o esposo, mas que eles não tinham mais uma vida de marido e mulher, que eles só tinham uma vida de amigo. E que eles já tentaram várias vezes se separar e não conseguiam por causa dos filhos. Quando a gente olha de fora, a gente acha que os outros não têm problema. E João, com certeza, tinha as lutas dele, assim como Pedro tinha. Só que Jesus dá a medida certa, Deus dá a medida certa para cada um, para que cada um busque a sua santificação. O que a gente não pode, gente, é perder a vista do céu. Porque hoje a gente quer tanto viver aqui, viver tudo que tem aqui para viver, que a gente acaba tirando esse olhar do céu. E os meus sofrimentos são para me santificar. Mas não quer dizer que o outro não tenha. O outro tem sofrimento também. A família dos outros tem problema também. Mesmo se ele vive no luxo e você na pobreza. Tem sofrimento também. Mais pra frente, na minha idade de uns 20 anos, eu conheci uma outra família, de uma outra amiga, pai, mãe, irmãos, né? Uma vida financeira mais tranquila, né? Uma casa grande. E eu admirava aquela família. E um dia eu descobri que aquela mãe vivia numa depressão profunda, lutando há anos e anos, tomando medicamentos fortíssimos. Lutando para viver. Quer dizer, a grama do outro é sempre mais verde, até a gente entrar lá dentro e conhecer de fato os problemas que ali estão. Então não pense você que Maria ganhou casa nova, ganhou carro novo e os problemas de Maria acabaram, porque não. Ela tem a medida certa para que ela se santifique e você tem a medida certa para que você se santifique. Então, de que te importa se o chamado da Maria é cantar no ministério de música? De que te importa se o chamado do João, do José, é ser pregador? Que te importa se o teu chamado é ser, não sei, de outra coisa? Que te importa se fulano tá na promoção humana e já foi promovido a coordenador? Que te importa? Não interessa. Segue-me tu. Persista, porque o Apocalipse vai dizer que aqueles que perseveram até o final serão vencedores, verão a face de Deus. E eu quero perseverar. Eu quero ver a face do meu Senhor. E fica para você a escolha de querer cuidar da vida do João ou seguir a Jesus. Um beijo, amado irmão. Terminem de ler essa palavra e até o próximo vídeo. Impossível, e hoje realizo o extraordinário na tua vida.
vida, o extraordinário.